Olá, boa noite a todos que estão aí online no canal do Estúdio Aulas. Hoje nós temos uma noite aí aqui em Brasília muito fervorosa, né? Tá muito calor aqui em Brasília. E aí no seu estado como é que tá? Mas a noite aqui vai ser de um aulão sobre questões de informática da banca VUNESP. Então você que está aí ligado aí, não vai fazer o concurso da PM de São Paulo, mas quer realmente praticar, ver como é que a VUNESP cobra as questões de informática, começar a esquentar a preparação aí, fique ligado aí que nós vamos ter algumas questões importantes aí da VUNESP. Você que foi convidado até pelo e-mail mesmo a participar desse aulão, porque a VUNESP é bem provável que ela aplique também a prova do TJ de São Paulo, do interior de São Paulo. Também fique ligado aí que serve para você sim essa aula, tá bom? Então vamos lá, gente. Galera aí da PM de São Paulo já está preparada aí para assumir esse cargo aí? Já está preparado para correr atrás da galera aí no estado? Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aí na nossa aula de informática. Vamos lá. A primeira questão de informática fala assim, ó. Considere a seguinte imagem de uma planilha sendo editada por meio do Excel 2010. Questão bem recente, em 2017. Fala assim, ó, em sua configuração padrão, o usuário utilizou uma fórmula para obter o total da quantidade de ocorrências lançadas na planilha. Então, olha aqui. A quantidade está aqui do lado e ele quer saber qual é a fórmula que pode ter encontrado esse resultado. Ou seja, o total 10. Claro, de cara você já percebe que esse total aqui é a soma das ocorrências. Então você vai olhar aqui e ele vai somar o B2, o B3, o B4 e o B5. Uma questão muito fácil, muito tranquila, mas vamos explorar o que ela pode trazer de bom para a gente? Para somar esses quatro valores, eu poderia usar uma fórmula simples, como igual B2 mais B3 mais B4, mais B5. Ou seja, eu poderia somar dessa forma, com essa fórmula, usando apenas operadores aritméticos. Como a gente sabe, as fórmulas do Excel começam com sinal de igual e elas podem usar operadores aritméticos, como eu usei aqui, ó, somente operadores. Esse tipo de fórmula aqui daria o total 10, tranquilamente. Uma fórmula com operador aritmético, com operadores. Agora, em alguns casos, galera, não é legal você somar usando operadores. Não é legal você fazer um cálculo usando operadores. Por exemplo, imagine se fossem... Deixa eu tirar esse chiclete aqui da boca, ó. Imagine se fossem 100 linhas. Imagine, 100 linhas. B2, mais B3, mais B4, mais B5, mais B6, mais B7, mais B8, Ave Maria. Ia chegar, né, até eu chegar no B100 já dava hora de ir embora. Então, nesse caso, quando a gente tem que somar muitos valores, eu posso dizer o seguinte para o Excel, ó. Excel, eu quero somar, eu uso a função soma, eu quero somar do primeiro até o último. Então, é só você olhar aqui, do primeiro até o último. Quem é o primeiro? O primeiro é o B2. E quem é o último? O B5, ó. B2 é o primeiro até o B5, ó, que é o último. Então, se eu quero do B2, eu vou colocar aqui, ó, B2 até B5. A gente usa dois pontos, esses dois pontos significa o intervalo entre o primeiro e o último. Então, aqui vai somar do B2 até B5. Nesse caso, nós estamos diante de uma fórmula que está usando uma função. Nunca esqueça isso, gente. As fórmulas podem trabalhar com operadores aritméticos, como nós vimos aqui em cima, ou ela pode trabalhar com funções. Ó. Essa fórmula aqui tem uma função soma. E aí eu informei quem é o primeiro e quem é o último e usei a expressão até. Claro, foi uma questão muito simples, mas eu estou explorando um pouquinho aqui do que vocês precisam para a prova. A resposta, claro, é a letra B, B2 até B5. Não esquecer também, viu, gente, que quando nós vamos fazer uma função, nós podemos usar o dois pontos para indicar o intervalo, né? Nós podemos usar os dois pontos,
Ou nós podemos também usar o ponto e vírgula. Nunca esquecer o significado, gente, porque senão você chega na prova e você erra. Esse 2 pontos significa intervalo e você lê ele como até. Então ali quer dizer A1 até A4. Mas ele também pode significar, no caso aqui do ponto e vírgula, um E. Porque o ponto e vírgula é apenas um separador de valores. Então, enquanto aqui vai somar A1 até A4, que vai entrar A1, A2, A3 e A4, que era o que a questão queria, essa de baixo vai somar só o A1 e o A4. Então, só vai entrar aqui o A1 e o A4, somaria só esses dois. Então, isso aqui é só para a gente não esquecer. Então, não poderia ser a letra A, só poderia ser a letra B. Mas vamos lá. Matamos uma questão simples, vamos para a questão de número 2. A 2 já é um pouquinho mais difícil, mas também não é tão difícil, olha lá. Observe a planilha a seguir, elaborada em sua configuração padrão, para responder a questão. Então vamos lá, ele me dá uma planilha, e a planilha você tem aí, ó. Suponha que a seguinte fórmula tenha sido colocada na célula D4 da planilha. Então a fórmula é essa aqui. E ele quer saber qual é o resultado. Perceba bem, vocês têm que lembrar, gente, que a VUNESP ela cobra muito Excel, né? Então vocês têm que lembrar as fórmulas mais comuns de caírem na prova da VUNESP. Então perceba, ó, nós podemos ter na prova a soma, nós podemos ter na prova a média, nós podemos ter na prova o máximo. Vamos botar as 4 mais simples aqui, ó. E na prova nós podemos ter o mínimo. Então perceba, a gente já viu soma, mas vamos colocar uma tabelinha aqui, para você ver que todas essas fórmulas aqui, todas essas funções, elas podem trazer a mesma escrita, a mesma ideia, mudando somente o resultado, porque cada uma faz um cálculo específico. Então vamos lá, vamos imaginar aqui 15, 18, 19, 20 e... vamos dar 20 e botar um 10 aqui também, mais um 10. Vamos lá. Perceba, se eu tivesse uma fórmula assim, ó, soma A1, 2 pontos, A6, ou média de A1, 2 pontos, A6, ou máximo de A1, 2 pontos, A6, tá percebendo que a escrita é a mesma, ó, só o resultado que vai ser diferente. Então, no caso ali, ele está pedindo a soma de A1 até A6, então é a soma de todos esses valores aqui, ó, A1 até A6. Então, quem é que eu vou somar? Todos eles. Aqui vai dar 18, 19, 20, 30. Então, o resultado dessa aqui daria 30. Olha de baixo, é a média aritmética. O que é a média aritmética? Aqui é a média, é a soma de todos os valores dividido pela quantidade. Então, se eu somo todos eles, vai dar 30, dividido por 6 dá 5. Então, aqui a média dá 5. O que eu fiz para achar a média? Somei todos e dividi pela quantidade. Então, somei todos, deu 30, dividi por 6 valores, deu 5. E o máximo, que é o que a prova pede lá, é o maior valor dentre aqueles informados, do A1 até o A6. Quem é o maior valor de A1 até A6? O 10. Quem é o mínimo? O mínimo é para encontrar o menor valor. Quem é o menor valor de A1 até A6? O menor é 1. Então perceba que as funções parecem na sua escrita, porém são diferentes porque cada função dá um resultado. Foi predefinido um cálculo, tá bom? Então só para a gente lembrar. Aí na questão ela veio um pouquinho mais complicado porque ele juntou a ideia do 2 pontos e ponto e vírgula. Mas é só você fazer a leitura. Ó, como é que lê aqui? Máximo do A1 e A1 até B2 e A1 até C3. Então eu quero um maior valor dentre o A1 e o A1 até o B2 e o A1 até o C3. Então vamos lá, vamos transcrever essa fórmula aqui, ó. Máximo, vamos transcrever desse lado que fica melhor. A1 e A1 até, vamos lá, A1 até B2, ponto e vírgula, volta lá de novo, A1 até C3. Pronto. Então perceba, ó, ele primeiro pega o A1, é o máximo de A1, então eu vou colocar o A1 aqui do lado. A1, beleza. Só o A1? Não. A1 e A1 até B2. Então, ó, A1 até B2, quem não tem essa ideia ainda, é um intervalo diagonal, ó. A1 até B2. Intervalo diagonal. O que é o intervalo diagonal? Vai do primeiro até o último na diagonal, ó.
Quando for um intervalo diagonal assim, galera, ó, você pega o quadrante inteiro, ó. O quadrante inteiro dos valores, ó. Quadrante inteiro. Chega, fecha o quadrante, ó. Então, A1 até B2 são todos esses valores. Então, quem é que entra no intervalo A1 até B2? Entra o A1 de novo, entra o A2, entra o B1 e entra o B2. Olha aí. Agora vamos só substituindo já os valores aqui, ó. O A1 é 3, o A1 é 3, o A2 é 4, o B1 é 5, o B2 é 6. Então perceba, eu vou até colocar de uma cor diferente, ó, o A1 até o B2, que é isso aqui, ó, A1 até B2 seria todo esse quadrante aqui, ó, só para você fixar mais ainda. Então entrou o A1, entrou o A2, entrou o B1 e entrou o B2. Vamos lá, vamos lá. No início está tranquilo por enquanto, eu estou fazendo bem tranquilo, porque esse é o nosso primeiro aulão. Mais para frente a gente vai ter outros aulões para PM de São Paulo, né? E aí a gente pode trazer outras questões mais difíceis, ó. A1 até C3. Quem é o A1 até o C3? Vamos lá, vamos apagar esse trem aqui, ó. A1 até C3, olha aí, na diagonal. Para quem ainda tem dúvida, ó, A1 é aqui, até C3, ó. A1 até C3 é isso aqui tudo, ó. A1 até C3. Então, quem é que vai entrar? A tabela toda, ó. Se vai entrar a tabela toda, todos esses valores vão entrar. Então, entraria aí o A1 de novo, o A2, o A3, o B1, o B2, o B3, o C1, o C2 e o C3. Agora, preste atenção comigo. Eu vou até colocar os valores aqui, porque eu gosto de mostrar tudo para vocês. Só que a questão, ela queria o máximo. E você percebe que o máximo vai ser o máximo de toda a tabela, porque esse último intervalo pega toda a tabela. Quem é o maior valor de toda a tabela? Eu vou substituir aqui só para vocês entenderem melhor. Mas quem é o maior valor dentre todos que estão aqui, ó? Vamos lá, quem é o maior valor dentre todos? Vamos lá, 8, 9, quem é o maior? O maior, claro, é o 9. Então, ó, esse aqui é maior, esse aqui também é o maior. Então, o maior valor dentre todos esses aqui, já que o intervalo A1 até C3 pega todos, é o 9. Então, eu vou chegar lá e vou marcar a resposta. Resposta de letra C, 9. Então, eu coloquei, claro, coloquei ali do lado. Eu coloquei aqui do lado, viu, galera? Só para vocês entenderem também, porque a questão não vai cair só desse jeito. É para você entender como é que pega intervalos, né? Como é que descobre os intervalos, para vocês saberem. Porque aqui, beleza, o máximo a gente sabia que era o maior valor. Então, o maior valor pegou o intervalo todo, seria o 9, não tem como. Agora, se fosse uma soma, você ia ter que somar todos esses valores aqui, ó. Ia somar todos eles. Se fosse a função soma, você ia ter que somar todos. E se você não tivesse colocado do lado, bonitinho aqui do lado, você ia errar. Tá? Porque tem gente aí que deve estar pensando, ah, professor Léo Matos botou tudo ali do lado. É, eu botei para te ensinar, rapaz. Eu botei para você entender. Mas se você fosse soma e não soubesse identificar os valores, você não ia conseguir fazer. Média, teria que somar todos e dividir pela quantidade. Aí você tem que contar todos aqui para saber a quantidade. Então, eu só coloquei aqui questão de didática. Claro que eu já sabia que o resultado era 9. Vamos lá. Próxima questão, questão de número 3. A 3 cai uma função chamada de menor. Aí muitos alunos acham que essa função não existe. Existe. A função menor é diferente da função mínimo. E a função maior é diferente da função máximo. Vamos para cá. Presta atenção. Nós aprendemos o seguinte, que a função máximo, ela é para encontrar o maior valor de um intervalo de valores. E a função mínimo é para encontrar um menor valor de um intervalo de valores. Beleza. Essas duas funções aqui, elas são duas funções com um argumento apenas. Aí você fala, como assim, professor, um argumento? Um argumento só, intervalo, um argumento, só um argumento. Argumento 1, argumento 1. Somente um argumento. Agora, essas outras duas funções que nós vamos ver agora, ó, maior e menor, essas duas funções, elas não trabalham só com um argumento. Elas me pedem o intervalo, ponto e vírgula, o critério não, já estou tão acostumado com critério. Não vamos colocar critério para ficar mais fácil, vou colocar assim, a posição do valor.
Então a mesma coisa acontece no intervalo, ou no intervalo não, na função menor. Intervalo e posição do menor valor. Então preste atenção. Essas duas funções aqui de baixo, elas são funções, isso aqui para uma questão teórica é legal, ó, funções com mais de um argumento. Funções com mais de um argumento. E já vou ser claro para você, minha dica importante para você é, chegou na prova, se a função maior e a função menor tiver só com um argumento, que é esse argumento aqui, intervalo, já não vai funcionar, vai dar erro. A função maior e nem menor trabalha só com um intervalo, tá? Tem que ter um intervalo e tem que ter a posição. Aí você fala, professor, o que é essa posição aí? Posição é o seguinte, se eu quiser encontrar o maior valor da tabela, eu encontro com o máximo. Se eu quiser encontrar o menor valor da tabela, encontro com o mínimo. Agora, se eu quiser encontrar o segundo maior valor, eu uso a função maior, indicando aqui no final a posição do segundo maior que eu quero. No caso do menor, eu quero o terceiro menor valor. Eu vou colocar a posição aqui 3, porque eu quero o terceiro menor valor. Vamos ver isso na prática, para você entender melhor. Vamos lá. Preste atenção. Eu vou colocar aqui 10, 5, 3, 2. E vou colocar a função máximo, ó. Máximo do primeiro até o último, ó. A1 até a 4. Ele vai encontrar o maior. Agora, se eu colocar a função maior aqui, ela já não vai funcionar desse jeito, ó. Por que ela não vai funcionar desse jeito? Porque eu só coloquei um argumento aqui, que é o intervalo, ó. Você inseriu um número insuficiente de argumentos para essa função. Aí eu vou chegar aqui, ó, e vou colocar, eu não quero o maior, eu quero o segundo maior. Coloco o 2 aqui, ó. O 2 significa o segundo maior valor do intervalo. Olha lá, quem é o segundo maior? O maior é o 10, quem é o segundo maior? O 5. Ó, o resultado é 5. Então a função maior, ela exige que tenha o intervalo e a posição que eu quero do maior valor. Se eu colocar só o intervalo, ele vai dar erro. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos para a questão agora. A questão diz o seguinte, função menor de A1 até B5, 4. O que quer dizer isso na hora da prova? Função menor, eu quero encontrar o menor, mas não o menor, e sim esse 4 quer dizer o quarto menor. Olha aí, o quarto menor. Se tivesse 3, terceiro menor. Se tivesse 2, segundo menor. E o segundo menor seria desse intervalo, mas aqui é o quarto menor valor. O quarto menor valor desse intervalo. Então, ó, A1 até B5, ó. A1 até B5. Vai entrar a tabela toda, ó. Ó o quadrante fechando aqui, ó. O quadrante fechando. Ó o quadrante fechando. A1 até B5, ó. Intervalo diagonal entre o quadrante todo. Dentro desse quadrante todo, quem é o quarto menor valor? Então, eu vou colocar o quarto menor valor. Quem é o menor? O 1. Quem é o segundo menor? O 2. Quem é o terceiro menor? É aí que tem que tomar cuidado, ó. Vamos colocar em ordem crescente esses valores? Vamos colocar em ordem crescente, ó. 6. Vamos lá. 5. 4. Opa, calma aí. O 5 repete, hein? É aqui que tem que tomar cuidado. 6. Ó, 6 eu tenho uma vez só, então tá ali. 6. Agora o 5, ó, tem uma vez, tem duas vezes, então tem que repetir ele aqui. Olha o 4, 4 aqui, 4 aqui. Tem que colocar o 4 duas vezes. Olha o 3, 3 também tem duas vezes, um aqui e um aqui. 3, 3. O 2 também, ó. 2, duas vezes. 2, 2. E o 1 tá aqui. Então eu coloquei em ordem decrescente, ó. E toda vez que duplicou o valor, dupliquei também, ó. Olha lá, dupliquei, dupliquei. Por quê? Porque isso influencia. Olha lá. Quem é, eu não quero o quarto menor, quem é o menor? O menor é esse, o primeiro menor. O segundo menor, o terceiro menor, o quarto menor, o quinto menor, o sexto menor, o sétimo menor, o oitavo menor, o nono menor, o 10º menor. Perceba, o primeiro menor é o 1, o segundo é o 2 e o terceiro é o 2 de novo. Ó. Se eu não tivesse colocado bonitinho aqui, eu ia achar que o terceiro menor seria o 3. Mas o terceiro menor é o 2 ainda, tá vendo? Mas a questão que é o quê? O quarto menor. E quem é o quarto menor? O 3. Então a resposta aqui
Letra C, o 3. Então, o que eu quero que você lembre, além disso aqui? Olhou a tela? Além disso aqui, eu quero que você lembre o seguinte. Se na prova eu tenho uma tabela, vamos lá, só para finalizar o entendimento. Coluna A, coluna B, coluna C, linha 1, 2, tenho vários valores, 10, 10, 7, 3, 2, 1, e tiver na prova assim, ó, maior do A1 até o C2, e eu quero o terceiro maior, o 3 no final. O 3 quer dizer terceiro maior. Quem é o terceiro maior? Aí eu coloco, ó, de A1 até C2, o quadrante inteiro, né? Entre o quadrante inteiro. E aí eu coloco em ordem crescente, ó. 10, 10, 7, 3, 2, 1. Quem é o primeiro maior? O primeiro maior é o 10. Segundo maior, o 10 de novo. Terceiro maior, o 7. Quarto maior, o 3. Quinto maior, o 2. Sexto maior. Tá vendo? Então, ó, quem é o terceiro maior? Seria o 7. Tá vendo? Então é assim que você tem que lembrar na hora da prova. Só que aqui pediu o quarto menor de A1 até B5, que a gente viu que é a letra C. Beleza, beleza, beleza. Vamos ver quem tá presente aí, que deu uma aumentada na galera, né? Já estamos aí bem. Vamos ver quem já chegou, né? Evento ao vivo aqui, gente, ó, são 8h23. Né? Tem algumas pessoas que às vezes falam, pô, esse evento não é ao vivo. É ao vivo sim, 8h23. Olha no teu relógio aí. Lembrando que a gente já tá no horário de verão, né? Horário de verão. Como é que vocês recepcionaram aí esse horário de verão? Vamos lá. E aqui tá quente em Brasília. Rapaz, quem for de Brasília aí já sabe, tá pegando fogo aqui em Brasília. Né? Ontem foi o dia, um recorde, né, de calor aqui em Brasília. Né? E eu também vim de uma terra... Né, eu tava de recesso aí numa terra também muito calorenta também, que é o Rio Quente lá na Bahia. Ave Maria também tava pegando fogo lá. Bahia não, né? Em Goiás, Rio Quente na Bahia. Rio Quente do Goiás. Quem é do Goiás aí? Tá assistindo a aula? Vamos lá. Beleza? Vamos ver quem tá aqui presente. Márcia Moraes de São José dos Campos, né? Márcia Guimarães aí também. A galera aí, Luciene, alô pra você aí também. Genilton, obrigado aí pela consideração, Luciene. Vamos ver quem tá mais presente aí também. Quem tá presente, Suzane também. Galera de Santos aí também. Bel Martins também tá aí. De São Paulo, Amando Coutinho de Roraima. Vamos lá. Galera toda presente aí. Tocantins também tá queimando, Tocantins sempre é calor demais. Cleusa de São Paulo aí, abraço pra você. Luciene Café. Cláudia Gomes. Todo mundo aí. Graciele Ferreira, TJ de São Paulo, vai fazer TJ de São Paulo interior. Tiago de Mariana, Minas Gerais. Roberto, Alagoas. Vamos ter um aulão pra PM de Alagoas. Viu, gente? Todo mundo que tá aí, ó, participando, nós vamos ter um aulão para PM de Alagoas e PM do Maranhão, sexta-feira à tarde, tá? Sexta-feira, 16 horas. Sexta-feira, 4 horas da tarde. Entre aqui no canal do YouTube do Estúdio Aulas, que nós vamos estar tendo outro aulão de informática. É o primeiro aulão de informática, né, para a Polícia do Maranhão, Polícia Militar do Maranhão, e aí a galera de Alagoas também, que vai fazer a prova PM de Alagoas, todo mundo aí presente. E a Renata Fortuna é de Brasília e sabe que tá pegando fogo aqui, a parte Ribeiro também. Jane, São Bernardo do Campo, beleza, vamos lá, já falamos demais. Observe a planilha a seguir, elaborada no Excel em sua configuração padrão para responder a questão. Na questão, nós temos uma função chamada de concatenar. Como eu falei para vocês, nós temos fórmulas de dois tipos. Nós temos as fórmulas com operadores aritméticos, que usam operadores, e nós temos as fórmulas que trabalham com funções que facilitam o cálculo. Por exemplo, somar tem o operador de adição. E eu uso a função soma para facilitar. Em vez de falar A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6 mais A7 mais A8,
eu boto a soma do A1 até o A100, né? Porque aí ele já soma todos. Então a função facilita os cálculos. Do mesmo jeito que existe o operador de adição e a função soma, nós também temos um operador de concatenação de textos e também a função concatenar. Não entendeu nada, né? Vamos lá para a tela. Preste atenção. Nós temos um operador que é o concatenar, que é esse operador aqui, um E comercial. Isso aqui parece um E comercial, né, galera? Esse operador é o operador do concatenar. Concatenar. Concatenar é o quê? É o mesmo que juntar. Então, por exemplo, se eu tenho aqui igual Léo, entre aspas, porque é um texto, todo texto tem que estar entre aspas, E comercial, Matos. O que eu estou pedindo aqui para o Excel fazer? Excel, pegue a palavra Léo e concatena com Matos. O resultado vai ser Léo Matos, porque ele vai concatenar os dois. Concatenar é juntar. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha? E tomar muito cuidado para tu não achar que é somar. Não é somar, é juntar, tá? Juntar, não é somar. Então imagine que eu tenho aqui Maria e José. E aí eu quero concatenar os dois, ó. A1 Maria concatenado com A2 José. Olha lá. A1 concatenado com A2 Maria José. Tá vendo? Juntou os dois, ó. Concatenou com os dois. Tá vendo? E aí, professor, se eu quiser colocar um espaço entre Maria e José. Um espaço entre Maria e José. Ó, Maria tá aqui. Concatenado com espaço, ó. Espaço tem que estar entre aspas. Por que o espaço tem que estar entre aspas? Porque o espaço é um texto, ó. O espaço está aqui, ó. E concatenado com A2 de volta. Então, perceba isso aqui, ó. A1 é Maria. Concatenado com o espaço está entre aspas, porque o espaço é um caractere textual, né? Concatenado com A2 de novo, que é o José. Então tá aí, ó. Olha lá. Veja o resultado, ó. Maria, espaço, José. Tanto é que se eu colocar alguma coisa aqui entre essas aspas, colocar aqui, ó, pontinho, ele coloca o pontinho lá. Se eu colocar aqui até um texto, qualquer texto, vou botar aqui, Maria ama José, ó. Ama José. Olha lá, o ama entre aspas, porque o ama é texto, ó. Maria ama José. Aí aqui eu tiro também, ó, porque eu quero só o espaço, eu não quero o ama, né? Então, olha lá, Maria, espaço, José. Então, esse é o concatenar. Então, o concatenar também pode ser também usado da seguinte maneira, ó. Como eu falei naquela aula, Léo Matos. Aí eu posso concatenar assim também, ó, com a função concatenar. Ó, a função. Concatenar, função, ó. Concatenar esse, ponto e vírgula, esse. Aí eu vou juntar os dois, ó. Concatenar o A1 e o A2. Concatenar o A1 e o A2, ó. Léo Matos. Beleza? Então, é só para vocês entenderem que tem o operador e também tem a função concatenar. E no caso da questão aqui, vamos lá. No caso da questão, falou o quê? Concatenar. Concatenar C3, EB2, EA1, EA3, EC1. Então eu tenho que concatenar tudo, juntar tudo. C3, vamos lá. Juntar C3, juntar o que mais? B2, juntar A1, A3, C1. Juntar todos, C3, B2, A1, A3 e C1. C3 é quem? Vamos lá. C3 é 8. Não é isso? C3 é 8. Quem mais? B2, B2, B2 é 6. A1, olha lá, A1, coluna ali é 1. A1 é 3. E A3 é 9. E C1, olha aqui, C1, ó, 9 também. Então, a gente vai juntar esses valores aqui. Não é somar, é juntar. Então, vai ficar 86399. 86399. A resposta é a letra C. Tá vendo? Juntou tudo. 86399. Beleza? 86399. Juntou todos, ó, concatenou. Aí poderia ser assim também, né? C3 concatenado com B2, concatenado com A1,
concatenado com A3, concatenado com C1. Também poderia ser assim, né? Como a gente aprendeu. Então, a resposta é a letra C. Letra C, letra C, letra C. A galera tá falando que suspenderam o concurso. Qual concurso que suspenderam aí, galera? Maranhão? Maranhão ou Alagoas? Professor, a banca suspendeu. Jairo, fala aí, Jairo. Suspendeu qual? Alagoas ou Maranhão? Não tô sabendo dessa informação ainda não. Vamos lá. Então a nossa resposta aí ficou letra C. Questão número 5. A imagem a seguir contém uma planilha sendo editada por meio do Excel 2016. Vamos lá. Em sua configuração padrão. Considere que não existem linhas nem colunas ocultas e que a célula com o valor 5 é a célula D3. Então, olha aqui. Se a gente imaginar, ó, ele só me deu essa imagem aqui, tá vendo? Ó, ele só me deu essa imagem. E ele fala que a célula que tem o valor 5 é a D3. Então, se a gente sabe que essa célula é a D3, então essa aqui é a coluna D. Não é isso? Ó? Não tem coluna oculta, ó. Considere que não existam linhas e nem colunas ocultas. Então, se não tem linha oculta e esse 5 aqui é o D3, vamos fazer o seguinte, vamos formar essa tabela. Vamos lá. Coluna D, aqui seria mais uma linha, aqui seria a linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5 e linha 6. Concorda comigo, galera? Porque ele fala aqui, ó, que a célula que tem o valor 5, que é essa aqui, ó, vou fazer um X nela aqui, é a célula D3. D3. Então, ó, coloquei a coluna D aqui, porque é a coluna que ele tá, 3 está aqui. Então, pela lógica, esse aqui é o E e esse aqui é o F. D, E, F. Né? Para completar a tabela que ele colocou, que não tinha as colunas e nem as linhas. Agora tá correto, tá certinha a nossa tabela. Beleza. Agora, com base nessa tabela que a gente acabou de preencher aí, vamos lá. Vamos ver quem a galera falou. Vamos lá, o que a galera tá falando aqui? Não tem ninguém falando aí. Procura saber essa informação aí, galera, do Estúdio Aula, se suspendeu algum concurso aí que falaram. Vamos lá. Mas vamos voltar aqui. A nossa tabela, então, tem a coluna D, né? E a coluna E e a coluna F. Então, vamos ver o que ele fala. Assinale a alternativa que contém a fórmula que resulta no valor exibido na célula F6. Então, a célula F6, ó, vou até pintar ela de amarelo, para a gente não confundir, a célula F6 é essa aqui. Certo? Beleza? Foi suspenso a inscrição para a polícia do Maranhão. Ah, beleza, mas daqui a pouco volta. Deve ter alguma coisa errada lá no edital. Vamos lá. Então, o que ele quer saber? Qual fórmula daquela deu resultado 6? Qual fórmula dessa dá resultado 6? Então, a primeira coisa a gente vê aqui, ó. Vamos lá. Maior. Ele quer o maior de D3 até F5, o quarto maior. Então, a gente vai olhar lá, o quarto maior valor de D3 até F5. Então, voltando lá, ó, D3 até F5 é a tabela toda, ó, concorda? Ó, vai pegar aqui a tabela toda. Pegou a tabela toda. Quem é o... Ele quer qual lá? Ele quer o quarto maior valor de D3 até F5. Vamos lá. O primeiro maior é quem? O primeiro maior lá é o 9. O segundo maior, o 8. O terceiro maior, 7. Quarto maior, 6. Quinto maior, 5. E aí vai. Então ele quer, aqui é o primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior e o quarto maior. E aqui o quinto maior. Então vamos lá. Na questão ele diz o seguinte, que essa fórmula aqui poderia ter dado resultado qual? O resultado 6. Então, olha aqui. O primeiro maior é 9, o segundo maior é 8, o terceiro maior é 7, o quarto maior é o 6. Então, o quarto maior sendo 6 poderia ser o resultado da questão.
Tá bom? Então vamos lá. Essa aqui tá ok, pode ser o resultado da questão. Só que, vamos lá. Só que a gente não pode confiar assim, né, gente? Simplesmente chegar e falar, é o primeiro item, sem desconfiar dos outros itens. Vamos ver pelo menos 2 itens daquele para ver se vai dar 6 ou não? Volta lá na tela. Veja. Essa aqui fala o quarto menor valor. Quarto menor. Vamos fazer um teste lá se poderia? Quarto menor de D3 até F5. D3 até F5 é isso aí tudo. O quarto menor valor. Então vamos lá. Quem é o menor? O primeiro menor. Vamos colocar lá direto, ó. O primeiro menor. O primeiro menor é o 1. O segundo menor. O segundo menor é o 2. Terceiro menor é o 3. Quarto menor, 4. E ele pediu o que lá na questão? O quarto menor. O quarto menor, ó, o primeiro menor foi o 1, o segundo menor foi o 2, o terceiro menor foi o 3 e o quarto menor foi o 4. Então, não poderia ser, né, a letra B. A letra B está descartada, não poderia ser. Não poderia. Beleza? E esse aqui fala o quinto maior. O quinto maior não seria o 4, né? O quinto maior seria o 3, também está descartado, tá? Quinto maior também não poderia. Porque quando a gente coloca em ordem crescente, né? Só repetindo, ó. 9, o 8, o 7, o 6, o 5, o 4. E aí vem o primeiro maior, o segundo maior, terceiro maior, quarto maior, quinto maior, sexto maior. O quinto maior seria 5. Então, aquela opção lá também está descartada. Vou fazer só mais um, tá? Sou desconfiado. Vamos lá, vamos fazer esse si aqui. Como é que a gente resolve o si? Quem já estudou comigo sabe, né? Como é que resolve o si? O si é a função condicional, né? Você testa a condição, só para lembrar, ó. Você testa a condição. Se a condição for verdadeira, você faz o cálculo do verdadeiro. E se a condição for falso, você faz o cálculo do falso. Eu vou fazer, que é bom que vocês já treinam. Como é que faz a função si mesmo? Testa a condição. Aqui é o teste. Se a condição for verdadeira, você faz o cálculo que está aqui. Se a condição for falsa, você faz o cálculo que está aqui. Então, vamos pegar a questão. A condição é essa aqui, ó, até o ponto e vírgula. Ó. Condição até o ponto e vírgula. Então, aqui é a condição. Aqui é o valor o quê? Verdadeiro. E aqui é o valor falso. Essa ordem nunca vai mudar. O valor verdadeiro e o valor falso. Nunca vai mudar. Condição, valor verdadeiro, valor falso. Se a gente pegar aqui e testar a condição, se essa condição for verdadeira, ele faz o verdadeiro. Se for falso, ele faz o falso. Tá? Só para a gente treinar. D3 é quem? Vamos lá. D3 é o 5. Então, vamos voltar lá. 5 maior que 2. 5 é um número maior que 2, sim ou não? 5 é maior que 2, professor. Então, essa condição está o quê? Verdadeira. Se ela é verdadeira, eu esqueço o falso e faço o verdadeiro. Então, ó, se aqui fosse 1, 1 é maior que 2? Não, falso. Aí você ia fazer o falso. Só que 5 é maior que 2 é verdadeiro, então você faz o verdadeiro. D3. Quem é o D3 para ver o resultado? D3 é 5. Então, o resultado aqui seria 5. Não seria 6. Então, também não poderia ser essa resposta aqui. Então, tá bom de teste, tá bom de teste. A nossa resposta realmente é a letra A. E o mais interessante da questão era que o cara tinha que montar a tabela sem saber quais eram as colunas, sem saber quais eram as linhas, tá? E assim por diante. Vamos lá. Vamos para a próxima questão. Questão de número 6. Em uma planilha elaborada no Excel, a célula 1 possui a palavra casa e a célula B1 possui a palavra amarela. Então, ó, A1 tem a palavra casa, beleza? E B1 tem a palavra amarela. E aí ele diz, uma fórmula que pode ser colocada na célula C1, de modo que ela exiba o resultado da concatenação dos conteúdos A1 e B2 e B1, exibindo casa amarela com um espaço entre as duas palavras. Então, vou pegar o A1,
vou concatenar com o espaço, como a gente aprendeu, e vou concatenar com B1. Aqui está o espaço. Ó. O lugar que eu vou pintar de amarelo aí, ó, é o tal espaço que vai concatenar. Então, qual é a resposta mesmo? A gente já sabia fazer essa questão. A resposta é a letra B de bola. B de bola, B de bola, B de bola. Beleza? Vamos para a questão número 7. No Microsoft PowerPoint 2010, em sua configuração padrão, existe uma excelente maneira de exibir apresentações com anotações do orador em um computador, o laptop, por exemplo, ao mesmo tempo em que o público-alvo visualiza apenas a apresentação sem as anotações em um monitor diferente. Essa maneira chama-se de modo de exibição que? Perceba, só para você entender o que o enunciado diz. O enunciado diz que existe um modo de exibição em que o orador, que é o cara que está apresentando a aula, apresentando a reunião, apresentando a palestra, ele vê de uma forma no computador dele, mas o espectador, que é você, olha na tela de uma forma diferente. Nessa tela que você olha, não tem as anotações. Nessa tela aí, coloca aí para eles. Essa tela aí, ó, não tem as anotações, as minhas anotações de professor não estão aí. Você está vendo simplesmente uma tela como essa aí, na tela em toda, completa no seu monitor. Agora, eu, como orador, eu poderia ter no meu notebook, no meu computador, uma tela em que eu pudesse ver as anotações. Ó, Léo Matos, fala disso. Ó, essa questão aqui você pode falar disso. As anotações que eu fiz para apresentar melhor a minha aula, melhor a minha reunião, melhor a minha palestra. Então, perceba bem, volta na tela. Muitos alunos errariam essa questão, porque existem vários modos de exibição. E dois deles se confundem muito, que é o modo de exibição apresentador de slide, apresentação de slides, só que nesse caso ele nem colocou, foi camarada com o aluno, e tem o modo de apresentador do slide. Apresentador de slides. Então presta atenção como parece muito, ó. Apresentação de slides, apresentador. Esse modo de apresentação, quando cair na prova, gente, é para o espectador. Isso aqui é o modo que vocês estão vendo agora aí na tela, ó. É o modo para o espectador. Tá? Eu posso usar, por exemplo, a tecla F5. Né? A tecla F5 coloca nessa tela toda que vocês estão vendo aí. Né? Eu dei o F5 e ficou na tela toda. Tá? F5 é para o modo de apresentação de slides. Ou seja, ele coloca em tela cheia. Ele coloca em tela cheia. Agora, o modo de apresentador de slides não é o espectador que vê. Porque esse aqui é o modo do apresentador. Esse é o modo em que o orador vê. Você não vê. Você vê o modo de apresentação, que é o do espectador. Apresentador para o orador. Então, olha aqui. Você está vendo essa tela aí, né? Essa tela é a que você está vendo. A tela que eu, como apresentador e professor, estou vendo aqui do outro lado é essa aqui, ó. Tá vendo? Essa tela aí não aparece para você, essa tela que você está vendo agora. Essa tela é o que aparece para mim aqui no notebookzinho aqui do lado. Porque se eu quiser colocar uma anotação qualquer aqui, ó, você não vai ver a anotação, mas eu vou ver. Tivesse uma anotação qualquer aqui, ó, nesse espaço da anotação. Eu também estou mostrando para você esse. Esse é o slide atual, mas eu já tenho uma noção de qual vai ser o próximo slide. Olha aí, o próximo slide. Então é uma forma para o professor, para o orador, para o palestrante, já saber o que vem depois e já saber o que ele tem que falar aqui embaixo, tá? Porque aí ele não fica perdido, beleza? Então, agora a gente já sabe a diferença, a resposta com certeza é do apresentador, tá bom? É do apresentador a resposta. Questão número 8. Observe a imagem a seguir que mostra o ícone retirado do Windows em sua configuração padrão. Então, tá vendo esse ícone aí? Esse ícone representa qual programa? É isso que ele quer saber. Gente, esse ícone representa o prompt de comando do Windows. O prompt de comandos do Windows, para quem não conhece, é uma tela preta. É para trabalhar com os antigos comandos do sistema operacional MS-DOS.
MS-DOS, para quem não sabe, ele foi o sistema que originou o Windows. O Windows veio do sistema MS-DOS. E o MS-DOS era só um sistema de tela preta. Você não tinha janela, não tinha ícone, era só tela preta. Um comando para copiar, um comando para transferir, um comando para criar pasta. Era só no comando, não era clicando com o botão direito do mouse, arrastando, lixeirinha, não. Isso só foi no Windows, ambiente gráfico. Então o Windows, mesmo hoje com ambiente gráfico, ainda tem a possibilidade de trabalhar com comandos do antigo MS-DOS. E aí você usa a tela preta, dá uma olhadinha na tela. A tela preta é o prompt de comando, que é a resposta aqui da questão. E aí para abrir o prompt de comandos, é o seguinte, você vai no pesquisar aqui, ó. Não precisa nem digitar prompt, ó. Você digita cmd. Você digita o nome do arquivo executável. Se você digitar prompt, também tá bom. Mas todo nerd que é nerd, ele já digita aqui cmd.exe e dá um enter, que aparece o prompt de comando aqui para você trabalhar com comandos antigos, tá? Beleza? Então o que nós aprendemos além da questão aí? O conceito de prompt de comando e não esquecer que cmd.exe ou simplesmente cmd, ele abre o prompt de comando, porque esse aqui é o nome do arquivo executável do prompt. Tudo bem? Vamos lá. Questão número 9. Essa questão número 9 aqui, viu, gente? Ela veio aqui já com algumas anotações, porém é a questão número 10 que eu vou fazer. Mas essas anotações aqui já vão servir pra gente, é a questão 10. A 9 e a 10 aí no material de vocês é a mesma coisa, tá? É porque eu fiz esse material muito rápido. Mas aqui já tem uma anotação importante, é porque eu já tinha usado em uma outra aula. Vamos lá. Dentre as guias da janela gerenciador de tarefas do Windows, em sua configuração original é exibida parcialmente na figura. Assinale a alternativa que contém aquela que é possível finalizar um programa, tá? Neste caso, o Word, que por algum motivo congelou, impossibilitando assim a edição de um documento em uso. Então vamos lá, vamos para essa anotação que já está aqui. O gerenciador de tarefas é uma ferramenta que vocês usam muito para destravar o computador. Simplesmente para você fazer um programa que não está mais respondendo, parar ali naquele momento de ser processado. Então veja, travou o computador, a galera já fala, dá um Ctrl Alt Delete, dá um Ctrl Alt Delete. Todo mundo conhece essa tecla, Ctrl Alt Delete. Porém, eu coloquei outra lá, dá uma olhadinha. Eu coloquei o Ctrl Shift ESC também, para abrir o gerenciador de tarefas. Então, ó, Ctrl Alt Delete e Ctrl Shift ESC, ó. Eu dei o Ctrl Shift ESC, ele já abriu diretamente o gerenciador de tarefas. O Ctrl Alt Delete, que eu não vou fazer aqui, o Ctrl Alt Delete ele não abre diretamente o gerenciador de tarefas, ele abre uma tela em que você tem bloqueio da tela do computador, tem fazer logoff, que é sair da conta, né? Tem a opção para sair, e lá tem a opção gerenciador de tarefas. Então é um modo indireto, porque você dá Ctrl Alt Delete e lá abre o gerenciador de tarefas. E o Ctrl Shift S que é direto. Dá uma olhadinha na tela. Então a anotação que eu coloquei isso, aqui para vocês foi isso, ó. Ctrl Alt Delete é uma forma indireta, Ctrl Shift S que é uma forma direta de abrir o gerenciador. E quando você abre o gerenciador, você tem diversas opções aqui. Tá vendo? Eu posso selecionar aqui o Google Chrome, por exemplo, e mandar finalizar se eu quiser. Eu posso selecionar o PowerPoint e mandar finalizar. Aqui é na aba Processos, ó. Na aba Processos eu tenho os processos que estão em execução e posso finalizá-lo no momento que eu quiser. Aqui eu tenho uma aba Desempenho, para ver o desempenho do meu processador, da minha memória, o desempenho do meu computador, tá? Isso aqui é muito importante porque muitos acham que gerenciador de tarefas só serve para destravar computador. Mas tá vendo, ó, tem desempenho, tem o histórico dos aplicativos que foram usados, quanto eles consumiram do processador, da memória, tá vendo? Tem várias opções aqui, né? E aí, ele só queria que você soubesse qual das abas você pode destravar o computador. Então a resposta aí da questão 10... né, que está aqui duplicada, mas a resposta é guia processos, né, que são os processos que estão em execução. Então marca aí no de vocês. A 10 aí ficou repetida, beleza? Então vamos lá. Questão de número 11. Vamos lá. Questão número 11. Assinale a alternativa que apresenta o nome do ícone do Word, ó, em sua configuração padrão, que permite criar uma letra grande no início de um parágrafo. Ele quer isso aqui, ó, uma letra grande
no início do parágrafo. Essa letra aqui, ó. Essa letra, gente, ela se chama capitular, né? Então, capitular um parágrafo é destacar a primeira letra do parágrafo. A resposta é a letra B, letra capitular. Dá uma olhadinha na tela como é que se faz isso, ó. Eu vou pegar aqui o Word, porque na prova de vocês pode cair algo prático, né? A VUNESP, ela é muito prática também, principalmente nas questões do Word, né? Então tem muita prova da VUNESP aí que cobra prática mesmo, você saber em qual guia está a ferramenta, né? Como proceder para usar a ferramenta. Tem algumas provas que mostram os ícones, quer saber o nome da ferramenta também. Então vamos pegar esse material aqui do Décio, professor de matemática, que é o único texto que tem aqui. Vamos lá. Ih, tá dando problema no Word, ó. Será que eu não vou conseguir mostrar? Vamos lá. Vamos tentar de novo. Então eu quero capitular a primeira letra do parágrafo. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou selecionar a primeira letra. Deixa eu aumentar um pouquinho essa fonte aqui. Vamos lá. Eu vou selecionar a primeira letra que eu quero capitular. Cada parágrafo pode capitular apenas uma letra, tá, gente? Olha lá, de cada parágrafo. Selecionei o D e venho aqui, ó, guia inserir. Aí vai ter aqui grupo grupo texto, quer dizer, tá vendo, ó, guia inserir, grupo texto. Aí eu vou ter aqui, ó, letra capitular. Tá vendo, ó? Capitular é destacar a primeira letra. Tem o na margem, que eu não gosto muito, né, que fica meio bagunçado, e o capitular. Tá vendo? O capitular aqui eu coloco do tamanho que eu quero. Se eu quiser formatar, colocar 4 linhas, 5 linhas, beleza. Então esse é o capitular. Capitular é destacar a primeira letra do parágrafo, beleza? Letra B é a resposta. Vamos lá. Questão 12. São pequenos arquivos de texto que alguns sites colocam no disco rígido do seu computador quando você visita pela primeira vez. O texto refere-se ao quê? Gente, são pequenos arquivos de texto que alguns sites armazenam no computador de vocês para que na próxima visita ele saiba as suas preferências. Esses aqui são os cookies. Os cookies, galera, são arquivos de texto que os navegadores utilizam para saber as suas preferências. Como assim? Você visitou o YouTube. O YouTube armazena um cookie na sua máquina. Na próxima visita ele vai lá e resgata para saber suas preferências. Ele coloca vídeos que você assistiu pela última vez, coloca vídeos vídeos recomendados, baseados de acordo com a sua última pesquisa. Aqueles sites que vocês visitam falam assim, bom dia fulano de tal, essa é a sua segunda visita a esse site. Como é que o site sabe? Como é que ele interage com você? Como é que ele sabe as suas preferências? Por causa dos cookies que são armazenados no seu computador, resgatado para saber as suas preferências. Coloca na tela. Na prova tem que tomar alguns cuidados com os cookies. Cookies não são programas. Sempre que falar na prova que cookies são programas, vocês vão marcar errado. Não são programas. Eles são arquivos do tipo TXT, arquivos TXT, tá? Que são armazenados no computador do usuário. Não são vírus. Não são vírus. Porque às vezes o aluno passa o antivírus no computador e aparece lá, tracking cookie. Aí ele acha que é a mesma coisa. Eles não são vírus, mas podem ameaçar a sua privacidade. Tem alguns sites que usam cookies para monitorar o usuário, tá? Então eles podem ameaçar a sua privacidade. Esse monitoramento é mais para publicidade, mas pode ameaçar. Não é um vírus, mas pode ameaçar a privacidade. Tem que lembrar disso aí. A resposta aqui é a letra B. Tranquila, tranquila, tranquila. Tá bom? E tem que lembrar isso aqui, ó. O URL se cair na prova, viu, gente? Só para concluir aqui. O URL, sempre que falar URL, que é uma coisa que cai muito na prova da VUNESP, é incrível. O URL é um endereço. Endereço de localização de objetos na internet. Todo objeto na internet tem uma URL. Uma imagem tem uma URL, uma página tem uma URL, um vídeo tem uma URL. É o endereço que localiza o objeto e traz o objeto para vocês.
tá? Então perceba, http, botar aqui uol.com.br /futebol botar aqui times HTML. Olha aí. Isso é uma URL, ó. Essa URL está localizando esse objeto. Esse objeto está dentro dessa pasta, ou seja, dentro desse local, pode cair na prova como pasta, como local. E essa pasta ou local está armazenada dentro desse servidor uol.com.br. Esse servidor é o domínio do UOL. Não é o IP do UOL, mas é o domínio do UOL, o nome do servidor do UOL, o nome que está associado ao servidor que armazena essa página e armazena esse objeto. E esse HTTP é o protocolo que está sendo usado pelo navegador para trazer o objeto do servidor para a tua tela. Tá? Então isso é o conceito de URL, é um endereço de localização de objetos. Beleza? Então finalizamos aqui. Nós fizemos a questão número 12, vimos que ela se refere aos cookies. Quero agradecer demais a presença de vocês em mais um aulão agora que foi focado aí para PM de São Paulo. Porém, todo mundo que vai fazer prova da VUNESP, a galera TJ de São Paulo do interior, já pode aproveitar esse aulão aí para esquentar a sua preparação. Coloquei questões bem recentes da VUNESP, né? Coloquei algumas aí para esquentar a preparação de vocês. E conte com a gente aqui do Estúdio Aulas. Sempre estamos aqui fazendo aulões gratuitos no canal do YouTube. E não esquecendo que nós estamos querendo ir em São Paulo fazer um aulão aí para a PM de São Paulo. Ainda não temos a definição do local, mas fique ligado aí nas redes sociais. Quem sabe apareça aí o dia, o horário, já os valores para a gente ir aí em São Paulo fazer esse grande aulão. Gente, obrigado aí. Vamos ver quem estava presente aí até o final. Deixa eu dar uma olhadinha. Quem está presente? Quem gostou do aulão aí? Vamos falar aí. Quem gostou do aulão, vamos participar. Fala aí, Luciene Café, galera já aí, bandos de estudiosos, André Félix gostou da aula, quem gostou da aula aí, dá um alô aí, fala de qual estado tá participando. Se você tá assistindo a aula depois, viu galera, porque tem muita gente que assiste depois, né, se você é um desses que tá assistindo a aula depois, gostou da aula, dá um like, compartilha, um likezinho aí embaixo. Compartilha esse vídeo, coloca um comentário aí embaixo, ó, gostei da aula, legal, muito bom, sou do estado de Santa Catarina, de São Paulo. Vamos participar sempre, a descrição do vídeo é para isso, para vocês comentarem. Quanto mais comentários vocês fazem, mais os professores daqui se incentivam a fazer mais esses aulões para vocês. E não esquecendo que o aluno VIP, que é a assinatura completa do Estúdio Aulas, para acessar mais de 3.000 vídeos aí, aulas em PDF, mapa de questões, que é uma exclusividade do Estúdio Aulas, que é um mapa, as questões mapeadas de acordo com o seu edital em PDF para tu imprimir, mais de 3.000 questões em casa. E o banco de questões aí também, que já tem mais de 50.000 questões, vai chegar a 100.000 questões cadastradas aí no banco de questões e vários outros, né? O funil da aprovação também é uma exclusividade do Estúdio Aulas. Você quer ter acesso a tudo isso? R$ 89,90 é a promoção do aluno VIP de 149 por 89 mensal. R$ 89,90 mensal. Tá acabando, né? Tá chegando o dia de encerrar essa promoção, então fiquem ligados. Gente, abraço para vocês e até a próxima. Não esquecendo que sexta-feira agora, né? Nós temos 16 horas, 4 horas horário de Brasília, aulão para PM do Maranhão e PM de Alagoas. Beleza? Abraço e até a próxima.